amados... Já começou a gravação do canal, cara. Ih, cara, foi mal aqui. Eu tô meio preocupado aqui. O que você tem? Olha aqui, cara. Olha essa menina. Que isso? Você vai ser pai? Acho que sim, cara. Ô, rapaz, mas essa moça não toma anticoncepcional, não, pô? Cara, ela me falou que toma. Então... Mas se ela tomar anticoncepcional de forma correta, o anticoncepcional tem um 99% de chance de proteger contra a contracepção. Vamos conversar mais sobre isso na aula de hoje. Eu sou o professor Pedro. Eu sou o Fernando. E seja bem-vindo ao Conexões Ciências. Muito bem, meus amados alunos, sugadores de conhecimento, preparados para mais essa ansiosa, essa hormonal aula de farmacologia? Tudo bem com vocês? Vamos lá então, vamos falar sobre os anticoncepcionais orais, ocitócitos e tocolíticos. Essa aula ela vai interessar exclusivamente na Unirio, a turma de medicina. Eu vou tentar fazer as partes, mas não exclusivamente, né? Porque vai cair só, eu sei que na prova da medicina que cai essa aula. Mas as outras carreiras, quem tiver interesse, eu vou fazer as partes fundamentais e qualquer dúvida vocês já sabem, né? Então vamos revisar rapidamente o ciclo menstrual, que é uma coisa que cai muito em prova de residência. A fisiologia não é tão simples, é simples, mas é confusa, porque são as divisões do ciclo ovariano, são fases do ciclo ovariano, são fases do ciclo uterino, então isso tudo há um grande confundimento, até porque eu acho que é um dos casos em que a divisão didática, entre aspas, para se fazer entender, ela acaba complicando às vezes um pouco, porque na verdade esse conjunto de eventos eles acontecem em contínuo, né? Não há essa segregação. Às vezes a segregação em fase ovariana e fase uterina é que às vezes confunde. Mas vamos lá, rapidamente dar uma passant geral aqui. Então o que vai caracterizar o nosso ciclo menstrual? Muito bem, então as mulheres elas são seres maravilhosos, mas que são periódicos, cíclicos, que possuem um período conhecido como menstruação, que é o sangramento genital de origem intrauterina, e ele se manifesta aproximadamente a cada mês. Aí a média vai de 28 a 28 dias, mas lógico que há ciclos, né? A duração do ciclo ele pode existir de 21 a 35 dias. Então, tá? E a duração do fluxo menstrual normalmente de 2 a 6 dias, o volume de sangue de 20 a 60 ml, quer dizer, então é claro que existe essa relação, essa fração de extensão de unidades, porque há variações, muitas variações. E há muita contradição também na literatura quando a gente vai falar de contracepção, e principalmente que a gente vai focar de contraceptivos orais, né? Apesar de eu falar um pouquinho também de outros. Mas vamos lá. Então o que é o ciclo menstrual? Ele é caracterizado por uma sequência de eventos, tá? Um conjunto de eventos, que ocorre em diversos níveis do eixo hipotálamo-hipófise-ovário, tá? E esses eventos são interdependentes. Então, hipotálamo, hipófise, ovário, e esses eventos são interdependentes. O que vai nos importar aqui? Qual é a função, então, desse conjunto de eventos? É uma função endócrina, então uma função hormonal, síntese, produção e liberação de hormônios, que vão provocar alterações morfológicas. Tá certo? Com que intuito isso vai acontecer? Para que ocorra a ovulação, a liberação do óvulo e o preparo do útero para receber esse possível óvulo uma vez que fecundado. Ok? Então, como resultado final, se a gente fosse resumir, seria... O que seria esse processo todo, esses eventos? Resumidamente, seria uma maturação folicular, um folículo vai ser
selecionado, vai haver a maturação desse folículo, ele vai liberar o óvulo uma vez que maturado, tá? Conjuntamente vão haver alterações endometriais para receber possivelmente esse óvulo uma vez que ele for fecundado, e a partir dessas alterações endometriais e da nidação, da deposição do embrião no endométrio, nós vamos ter o objetivo final disso tudo, que é a proliferação da espécie, crescimento e proliferação da espécie. Então é isso que fica, esse é o resumo da ópera. Quando a gente cita conceitos fundamentais do ciclo menstrual, a gente não pode esquecer o seguinte: são divididos em fases. Há livros que dividem em 3 fases, há livros que dividem em 2 fases, tá? Eu vou dividir aqui em 2 e 2, tanto o ciclo uterino quanto o ciclo ovariano. Do ciclo ovariano, o que é importante nessa primeira fase? Então, teve a menstruação. A partir da menstruação, vai começar a haver um novo ciclo, uma seleção, a menstruação, o início de um novo ciclo. Então vai começar uma nova seleção de um folículo dominante, tá certo? Então um novo folículo vai ser selecionado, e esse folículo selecionado é o folículo dominante. Essa seleção é que vai gerar as alterações possíveis de tempo de um ciclo menstrual. Essa fase de seleção e desenvolvimento do folículo é uma fase de duração variável, tá certo? Onde eu tenho predomínio do estrogênio, onde eu tenho predomínio do FSH, tá certo? O estrogênio junto com o FSH no ovário vão possibilitar o desenvolvimento desse folículo e a extrusão do óvulo, e no endométrio, a fase conhecida, no útero, a fase conhecida como proliferativa, ela é marcadamente originada pela presença do estrogênio. Então a ação proliferativa no endométrio vai também entrar em efeito pelo estrogênio, tá certo? Isso é importante. Muito bem. Nós temos a ovulação, que é o final dessa primeira fase. Nós vamos ter um pico de estrogênio. Seguidamente a esse pico de estrogênio, até 3 dias, um pico de LH. E conjuntamente com esse pico de LH, e também em decorrência desse pico de LH, nós vamos começar a ter a produção de prostaglandinas, enzimas proteolíticas, não só por causa do LH. O FSH também participa desse processo de produção de enzimas proteolíticas, por exemplo, que vão ser importantes para que haja um rompimento da membrana e a liberação do óvulo, tá? Então isso aqui é fundamental lembrar. Então antes do pico de LH, lá no meio do ciclo, 3 dias antes, nós temos o pico de estrogênio. Esse pico de estrogênio leva ao pico de LH, tem a luteinização, que a gente já vai conversar, produção de prostaglandinas e enzimas proteolíticas, tá certo? E aí tem a ovulação. E a fase final, tanto do ciclo ovariano quanto do ciclo uterino. A segunda fase, no ciclo ovariano, é conhecida como fase lútea, formação do corpo lúteo. E a fase uterina é secretora. Tá? O que é observável aqui? Que é uma fase que tem uma duração mais fixa, tá? Onde eu tenho predomínio do progestogênico, da progesterona, tá certo? Principalmente a gente vai ver na fase secretora do útero agora a presença marcante do efeito da progesterona. E na fase lútea, com a formação do corpo lúteo, o aumento da liberação de progesterona vai ser importante para a possível manutenção de uma possível gravidez, tá? Vamos seguir. Caso não aconteça nada disso, ocorre a menstruação, tá certo? Desses conceitos fundamentais, o que a gente não pode nunca esquecer? Como é um eixo hipotálamo, hipófise, ovário, então tem a produção de um hormônio hipotalâmico, tá? É o GnRH, o hormônio liberador de gonadotropinas, ou gonadotrofinas. É um decapeptídeo, é secretado de forma pulsátil, isso você não pode esquecer. Bota 4 P's, pergunta provável para a prova, não esquece disso.
O hormônio liberador de gonadotropinas, ele tem que ser liberado de forma pulsátil para que haja a liberação de FSH e LH e para que haja variação ao longo do ciclo. Porque se ele for liberado de forma contínua, não há liberação dos hormônios hipofisários. Tá? Então o hormônio hipotalâmico liberador de gonadotropinas, ele tem que ser liberado de forma pulsátil para que haja liberação ao longo do ciclo, as variações e a liberação do FSH e do LH, que são os hormônios hipofisários, tá certo? Da adenipófise. Então ele é produzido no núcleo arqueado do hipotálamo, tá? Pelo plexo capilar, via circulação porta hipofisária, ele cai na adenipófise e se liga a seus receptores, tá certo? E vai lá controlar dois hormônios, FSH, produção de FSH e liberação, e de LH, produção e liberação. Então tá aqui, figura importante, figura do Goodman e Gilman, tá? Então o núcleo arqueado do hipotálamo é onde é produzido, tá? Ele, uma vez produzido, pode sofrer influência adrenérgica, estimulatória, ou influência opioide, dopaminérgica e GABAérgica inibitória. Então, a adrenérgica, através da noradrenalina, estimula a liberação do hormônio. Opioides, dopamina e GABA diminuem a liberação do hormônio. Uma vez que esse hormônio foi liberado, ele é liberado por pulsos, gerador de pulsos. Como vocês podem ver, a atividade vai variar, a amplitude e a frequência de liberação ao longo do ciclo, que é o que vai possibilitar, em determinado momento, um pico de FSH, um pico de LH, mais FSH, menos FSH, enfim. Ele vai cair através do sistema vascular porta hipofisário, na adenipófise, interagir com os receptores e estimular a produção e a liberação de LH e FSH, que vão ter os seus receptores nas células, lá no ovário, nas células da granulosa, nas células da teca interna, tá? E vão ser importantes, fundamentais para a produção de estrogênio, estímulo à produção, conversão a estrogênio e a progesterona na fase mais tardia do ciclo, tá certo? Outra coisa que tem que lembrar, estrogênio e progesterona fazem alças de feedback, tá? Fazem alças de feedback. Progesterona faz alça de feedback com a adenipófise e com o hipotálamo. E o estrogênio faz alça de feedback com a adenipófise. Por que isso é importante? Porque em determinados momentos ao longo do ciclo, estrogênio pode regular a liberação de FSH e de LH e progesterona idem, tá certo? Então isso é importante, porque eles vão assim aumentar ou diminuir a amplitude ou a frequência dos pulsos de liberação de hormônio liberador de gonadotropina. A progesterona consegue fazer isso. E o estrogênio consegue diminuir a liberação pela adenipófise, assim como a progesterona, e assim vão diminuir os efeitos característicos ao longo do ciclo do FSH e do LH. Sim? Muito bem. Então, o que a gente tem que lembrar? O FSH, ele é importante para recrutamento do folículo, amadurecimento desse folículo, para que o folículo, uma vez recrutado, agora folículo dominante, ele vai, juntamente com o estrogênio, produzir um efeito no folículo dominante, onde ele vai ter mais receptores para FSH. Então, o folículo dominante vai ter mais receptores para FSH. O FSH é importante porque também ele estimula a aromatase a converter andrógenos, testosterona, androstenediona, em estrógenos. Tá? Então, a teca interna, por efeito de LH, vai produzir os andrógenos, a granulosa, por efeito de FSH, estimulando a aromatase, vai possibilitar a conversão da testosterona, dos andrógenos, em estrógenos, estradiol e estrona, tá certo? Então a conversão dos androgênios é importante efeito também do FSH. Com relação ao LH, o que não pode esquecer nunca na vida? Ele é fundamental para ovulação, tá certo? Ele é fundamental para a produção de androgênios. Tá? O colesterol vai ser convertido em androgênios. E os folículos que vão sofrer atresia, o que é atresia? Eles não vão evoluir, eles não vão maturar.
tá? São os folículos que não vão maturar. Eles sofrem o que é chamado de atresia. Os folículos em atresia, eles não respondem ao FSH, mas eles continuam respondendo ao LH. E isso aqui é importante, principalmente antes da ovulação, tá? O pico de LH são poucas horas antes da ovulação. Então é importante que o pico de LH estimule que esses folículos em atresia produzam mais androgênios. Por que isso é importante? Para aumentar a libido feminina na fase em que ela vai ovular, tá certo? Então é importante, fundamental não esquecer isso. Onde tem presença de receptores de LH? Teca interna, tá certo? E uma vez que é estimulado, aumenta o pico de LH, faz conjuntamente com outros fatores aumentar a produção de progesterona, tá certo? Ao longo do início da segunda fase, a partir da ovulação, tá? E os esteroides, o que não pode esquecer dos esteroides? O ovário ele é subdividido em duas regiões, funcionalmente falando, o interstício e a região folicular. O que importa pra gente aqui? A região folicular. O que ela é subdividida? Granulose e teca interna. Como eu falei, a granulosa vai ser responsável por efeito de FSH. A aromatase vai converter o androgênio produzido na teca interna em estrogênio, tá certo? E, logicamente, a progesterona vai ser fundamental na fase lútea, tá? Pós-ovulação, ela vai começar a ser produzida e vai ter o pico pós-ovulação para manutenção, uma vez que haja fecundação, manutenção do óvulo agora fecundado no endométrio, tá certo? E a manutenção da gravidez. Aqui, que eu chamo de novo atenção para vocês, não esqueçam, estrogênio e progesterona fazem alças de feedback. É sempre negativa? Não. Em determinada parte do ciclo vai ser negativa, em determinada parte do ciclo pode ser positiva. Tá? Então não é sempre negativa essa alça de feedback. E o que é importante lembrar? Que tudo isso começa, o novo ciclo começa, a menstruação starta quando a progesterona diminui, o estrogênio diminui e há também a produção de inibinas, inibina A e inibina B. Não vou entrar em detalhes das inibinas, mas elas são responsáveis pela inibição do FSH, somente inibina A. Diminuição da produção de FSH conjuntamente com a progesterona e estradiol, que é o estrogênio. Quando eu tenho a menstruação, isso tudo, progesterona, inibinas e estradiol, diminui, como vocês estão vendo. Aí eu volto a ter um aumento de liberação de FSH. Aí começa o novo ciclo. Seleção do folículo dominante, aquela coisa toda. Tá certo? E aqui eu mostro essa figura clássica que todos os livros, tanto de fisiologia quanto farmaco, tem, que é a variação dos hormônios ao longo do ciclo. Então LH, FSH, estradiol e a progesterona ao longo do ciclo, assim como aqui por último, no último gráfico, aqui o endométrio, a variação do endométrio. Então a fase proliferativa do endométrio, secretória, e aqui a variação. E observem que há uma alteração de frequência e amplitude da liberação do hormônio liberador de gonadotropinas, tá? O GnRH lá no hipotálamo. E isso vai ser fundamental, tá? Então vamos lá. O que muda além do endométrio e do ovário? O que sofre influência também? O canal cervical vai ter um aumento da produção de muco, o muco vai ficar filante, ele vai permitir a espermomigração. Isso aqui é na primeira fase, tá? Epitélio vaginal, proliferação, e endométrio, glândulas alongadas e tortuosas. Começa a ter o desenvolvimento das glândulas, tá? A partir da decídua a gente começa a ter. E isso aqui é por efeito do estrogênio. Estrogênio, por efeito do estrogênio. Observa aqui embaixo, ó. Canal cervical, muco espesso, dificulta a espermomigração. Epitélio vaginal, descamação. Endométrio, glândulas dilatadas e tortuosas, vasos sanguíneos espiralados. Isso é por efeito da progesterona, na fase mais tardia do ciclo. Tá certo? Então, isso fase inicial do ciclo, isso é fase mais tardia, que é responsável pelo efeito da progesterona. Tá?